Aqui, né? Hoje nós temos aqui um professor e também escritor, o Marcos Antônio Padoleto Deto. Aí, ó. Tudo bem? Bom dia para você. Bom dia para você, Karine. É um prazer muito grande, né, receber esse convite com muita alegria de vir aqui para participar, para a gente conversar um pouquinho. Eu estou à sua disposição. Olha só, quando vem com essa conversa falando que está à minha disposição, eu começo a perguntar. Olha só, gente, eu faço pergunta demais, então assim. E hoje, além de eu estar com um professor, eu estou com um escritor também, então o que não vai faltar é pergunta. Olha, eu pergunto demais, eu falo demais, gente. Olha esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês, Escola e o Coronavírus. É um assunto muito atual e um assunto super bacana, né, que a gente precisa falar sobre. Então, eu acho que foi a deixa perfeita com esse aumento de casos agora, né, que pelo jeito todo ano vai ter, né, com essas questões de vacinação e etc. Então, a gente está com um assunto super bacana aqui para tratar hoje. Mas antes da gente tratar sobre esses assuntos, Deto, eu quero saber um pouco sobre você. Eu quero saber a sua trajetória de vida, eu quero saber a sua bagagem, eu quero saber o que você traz, o que você aprendeu nessa vida toda aí, porque para você fazer um livro não é pouca coisa não, né? Tem que ter uma bagagem boa. Tem. Eu sou professor de geografia, né? Me formei em 88 e no mesmo ano que eu estava concluindo a graduação, surgiu a oportunidade de trabalhar na rede pública. E desde esta data, né, desde setembro de 88, eu atuo como professor na rede pública. Atualmente eu estou na cidade de Palmital. Embora não tenha começado em Palmital como professor, né, em 89 eu comecei a trabalhar em Cândido Mota, né, mais especificamente no Frutal do Campo, e depois aquela questão do professor, quando ele não é efetivo no estado, ele tem que ir para onde tem aulas. Então eu trabalhei no Frutal do Campo, em Cândido Mota, e depois eu me efetivei e acabei escolhendo Palmital, que é a minha cidade, né, de residência, de nascimento. E eu já estou nessa escola, né, chama Escola da Algisa Cavesales de Campos, desde 2000 como professor efetivo. Nossa, que bacana. E a matéria que você dá aula mesmo é a geografia? Só a geografia, né? Eu sou geografia. professor, né? Ao longo de toda essa trajetória, tanto na rede pública como privada de ensino, sempre professor de geografia. Bacana. E como é que um professor de geografia vai parar na prateleira, na estante, com uma obra aqui, com um livro? Como é que foi esse processo? Então, quando isso aí coincidiu com o período da pandemia, que nós fomos obrigados a ficar isolados e trabalhar remotamente. E aí eu percebi que era um contexto que deveria ser estudado. Talvez o objetivo maior, daqui 10 anos, eu pensei assim: como que as pessoas vão estudar, vão buscar informações de como aconteceu a pandemia e como foi o trabalho dos professores e como foi o comportamento dos alunos em relação a esse período totalmente atípico? Porque nunca na história houve uma situação como essa, em que as pessoas foram obrigadas a ficar em isolamento, mas por conta das tecnologias era possível trabalhar, era possível conectar com os alunos e ter aulas. A gente pode até discutir a qualidade da aula, mas era uma possibilidade. E aí eu pensei em como que eu poderia deixar isso registrado. A princípio a ideia não era um livro. A princípio era fazer anotações, fazer registros para que pudesse compor informações futuras. Mas como eu já estava trabalhando em casa e era possível organizar o tempo de uma forma mais simples, eu comecei a escrever. E aí o resultado dessa escrita foi a publicação desse livro. Então foi uma análise em relação ao contexto histórico, né? Quem tem acesso ao livro vai perceber que ele começa descrevendo o que aconteceu na China, né, em Wuhan, quando foi
detectado o primeiro caso do coronavírus, e aí ele chega até a Europa, chega na América, chega no Brasil e chega até Palmital. Então eu faço essa linha cronológica e mostrando a questão da distribuição geográfica dele. Tá? Quer fazer pergunta? Fique à vontade, senão eu vou falando aqui. Não, você pode ir falando, você fique à vontade. Aqui no nosso programa a gente sempre deixa a pessoa desenvolver a resposta certo. de acordo. Porque enquanto você vai falando, rapaz, eu vou aqui, olha só, vou fazer tal pergunta. Pessoal, olha só como que as coisas são, né? Às vezes você olha para um professor e você fala assim, é apenas um professor, ele está aqui para dar aula, ele se formou para dar aula. E não é só isso, né? O professor, ele é um profissional multitarefas, né? Ele é uma pessoa que ele observa o ambiente, ele observa o que está acontecendo e ele consegue produzir conteúdos incríveis, né? Só com base na observação de fatos, de coisas que acontecem. Então, isso é algo muito interessante de ser observado, gente. Escrever não é para qualquer um, principalmente juntar os pedacinhos de algo que foi tão complexo e tão grande quanto essa pandemia. Como você falou, realmente a maior dificuldade da gente, né? Eu tô com 31 anos, eu nunca vi um momento onde a gente fosse obrigado a ficar em casa pelo nosso bem, pelo bem da nossa família, pelo bem das pessoas que a gente ama, né? Isso nunca aconteceu, então é uma situação totalmente atípica, né? Eu tenho uma pequenininha aqui de 8 anos que também foi muito afetada pela pandemia por causa da falta da escola, e agora a gente vê um material que é voltado para a reação desses alunos, para tudo que veio depois dessa pandemia em relação à educação, é algo muito importante. Você, como que foi o desenvolvimento assim, do que você observou em Palmital? Você estava lecionando em Palmital nessa época que você fez o livro, né? Sim, mas na realidade eu precisava ouvir as pessoas para poder construir os capítulos. E isso foi possível por conta do uso das tecnologias remotas. Então eu fiz um questionário, né, tipo formulário, que é muito comum hoje, e 90 professores responderam. E também foi aplicado, com a colaboração de professores que compartilhavam junto aos grupos de alunos, eu entrevistei mais ou menos 490 alunos para responder questões. Claro que precisa ser dito, até eu faço esse registro no livro, que como ele foi feito nas escolas públicas e particulares da região. Então, escolas de Palmital, Cândido Mota e Assis, houve entrevista com os alunos por meio de formulário. Mas aqueles alunos que não tinham acesso à internet, que moravam, por exemplo, na zona rural, não tinham a tecnologia necessária, esses alunos não responderam. Então, eles ficaram de fora da pesquisa. Mas eu fiz questão de deixar registrado isso para perceber que dentro do universo, nem todos os alunos, na forma de uma amostra, foi possível ser ouvidos. E nessa condição, eles falaram como que estava sendo a experiência, se eles estavam aprendendo, se o conteúdo apresentado era significativo, se eles estavam sentindo falta da escola. Com relação às perguntas para os professores, se os professores conseguiram adaptar as suas aulas e usar as ferramentas necessárias para poder chegar até esse aluno, gravar um conteúdo, compartilhar, dividir telas. Então essas perguntas foram feitas e foram transpostas em capítulos do livro. Então é importante dizer também, como eu estava falando para você, o livro começa descrevendo uma característica histórica, cronológica e geográfica da expansão do vírus. Aí nós vamos para a questão de como que isso aconteceu na prática, claro que dentro de um espaço determinado. Né? Aqui no Vale do Paranapanema, algumas escolas da diretoria de ensino foram ouvidas mediante a aplicação desse formulário. E foi possível, pelo menos, ter uma ideia, né? Uma amostra de como que as pessoas enfrentaram, como que o professor fez da sua casa a sua sala de aula, e como que o aluno fez do ambiente residencial o espaço de aprendizado. Então, a ideia foi registrar isso nos capítulos que mencionam esse assunto.
Olha, eu tô dando uma olhadinha aqui no livro, gente, e um capítulo me chamou muita atenção, que é o capítulo 5, que fala um pouco disso que você falou um pouquinho aqui agora, que é a reinvenção da escola e do trabalho do professor. Gente, se a gente não tinha noção do poder e da importância do professor, né, para nossa sociedade, eu acho que a pandemia ela mostrou isso, né? Ela mostrou uma equipe de profissionais que foram obrigados a se reinventar e principalmente com uma remuneração que sempre foi algo a parte mais difícil de lidar dos professores foi a questão da remuneração, porque antes eles precisavam se locomover para inúmeras escolas para poder conseguir ter um valor de salário bacana, né? Que nem chegava a ser bacana pelos custos que tem essa locomoção e etc. E depois da pandemia veio a lição de casa, né? A lição de casa não, a aula à distância, que aumentou significativamente o peso do trabalho para o professor, né? Porque antes o professor estava na escola, ele fazia o que ele precisava fazer, às vezes tinha alguma coisa para ser feita em casa, mas nem sempre, né? Não era uma regra, e depois passou a ser uma regra porque a escola foi para dentro da casa de vocês. Como é que foi essa experiência? Na condição de professor, né? Muitos tiveram que investir em equipamentos, porque nem todos tinham um computador ou um celular adequado para fazer a transmissão. Vou falar do meu caso, eu coloquei o cabeamento no computador, porque pela transmissão pelo Wi-Fi acabava travando, então você tem um outro investimento, né? Fazer o cabeamento do equipamento. Precisa ter uma câmera legal, já que vai fazer videochamada, é necessário ter uma qualidade. Precisa de algo, né, de um microfone adequado para gravar algum vídeo. Então tudo isso a casa tornou-se um ambiente de trabalho. E infelizmente, até vamos dizer assim, pela gestão do Estado, eles não levaram isso em consideração. Porque até fazendo uma crítica aqui ao próprio sistema. Os professores, à medida que eles vão trabalhando, eles vão, ao longo do tempo, eles têm a sua evolução funcional. Então, nesse período de pandemia, o Estado ele suspendeu a evolução funcional dos funcionários da educação, alegando a questão pandêmica. Só que os professores, os funcionários não deixaram de trabalhar. A questão é que foram realizar o trabalho, né? O trabalho foi realizado em casa, mas não que o trabalho deixou de existir. Porque havia o compromisso, havia a necessidade de aprender novas ferramentas. Porque a partir desse momento, Google Meet, Teams, Microsoft, Google Classroom, Zoom, todas essas tecnologias, essas ferramentas passaram a fazer parte do trabalho do professor sem que ele nunca, né, vamos colocar 99%, tinha usado nada disso. Então foi necessário aprender novas ferramentas digitais para viabilizar o trabalho. Professores que gravavam vídeos para poder compartilhar com os alunos. E ainda acho que no meu caso é mais tranquilo, porque as faixas etárias que eu tinha aula nesse período eram finais, tipo 9º ano ensino médio. É mais fácil você conversar com esses alunos, é mais fácil você produzir material para eles, dialogar com eles mesmo de modo remoto, e até mesmo por conta dos grupos do WhatsApp que foram criados para facilitar esse intercâmbio. Mas e os professores que trabalham com alfabetização? Professores que têm como público-alvo crianças de 7, 8 anos que não têm autonomia, precisam do pai para estar ao lado, para ajudar, para fazer, né, num processo de alfabetização. Como fazer isso? Então o desafio para essa faixa de trabalho foi absurdo, porque não era somente ter o aluno nessa faixa etária para trabalhar, mas a importância do pai estar ao lado no auxílio. Então nunca foi tão importante a presença familiar ao lado do filho para que o ensino pudesse ser realizado. Olha, gente, eu falo com muita propriedade, né? Em 2020, a minha filha estava ingressando na primeira série, então foi bem complicado para a gente, porque a gente estava aí numa expectativa de que ela começasse, né, a ler,
a fazer mais contas e etc. E veio, né, a pandemia, veio esse período que a gente precisou ficar recluso, né? Meu esposo, ele é formado em História, né? Então, ele também tem uma boa aproximação aí com essa questão de lecionar. Então, ela conseguiu aprender a ler e a escrever, né, aos 6 anos lá em casa mesmo, porque a gente pegou no pé, mas foi muito difícil. A gente estava muito perdido porque a gente não sabia o que fazer. Então, o que a gente fazia? A gente dava as atividades para ela que vinham da escola, que eram a maioria atividades de colorir, porque ela estava no primeiro ano, então não tinha muita coisa que pudesse ser mais intenso mesmo para essa alfabetização. Então a gente teve que fazer, colocamos lá ABC, colocamos Babi Babu, colocamos em letra cursiva e a letra de forma também para que ela fosse aprendendo, e ela aprendeu, mas ela foi uma exceção à regra, né? Todas as outras crianças, eu tenho inclusive uma sobrinha que é 1 mês mais velha que ela, que teve muita dificuldade, ainda está em dificuldade, né? Então ela conseguiu porque a gente teve esse tempo para ficar em casa, a gente teve essa paciência, a gente teve N situações que foi toda uma cadeia de coisas, né, que culminaram nisso, da gente ter a condição de ficar em casa, porque muitos pais precisaram sair para trabalhar, né? Então, como o meu trabalho já é um trabalho remoto mesmo, então eu não tive tanto não fui tão afetada em relação a isso, mas as crianças da idade dela foram muito afetadas, tanto no aprendizado quanto no psicológico. Qual que é o impacto psicológico que você vê, que você conseguiu ver experienciar nesse momento aí que você viu, quando tudo isso aconteceu, você que já tinha anos na educação, já tinha passado por muita coisa, por poucas e boas, e ver tudo isso, como que foi essa reação psicológica desses alunos? A questão da escola, muitos pensam no ambiente de estudo e de aprendizado, né, que é uma verdade. Mas é importante ressaltar que a escola é, antes de mais nada, um espaço de socialização. E nós, seres humanos, né, na maioria, né, das vezes, nós temos a necessidade, nós queremos estar junto ao outro. Ainda mais quando se pensa numa escola que as crianças, né, os adolescentes, eles vão estar convivendo com pessoas da mesma faixa etária. E é ali que as relações acontecem, tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto nas paqueras, nos namoros que surgem numa escola, como até mesmo a questão do bullying. Então, por pior que possa ser o ambiente, das críticas que possam ser feitas à questão que muitas vezes são negativas da escola, mas a importância de conviver viver com o outro, de respeitar o outro, tolerar o outro, né, construir relações com o outro, é fundamental nessa formação da pessoa, do cidadão e tudo mais. E nesse período, isso não aconteceu. Então, uma parcela, né, de uma determinada faixa etária não viveu realidades que era fundamental no determinado período da sua vida. E esse tempo não volta. Então, haverá necessidade de reconstruir, né, de se reestabelecer novas formas de relacionamento com etapas queimadas. Porque para os adultos, quem já viveu 40, 50 anos, por pior que possa ser, é mais fácil administrar. Mas para uma criança que está numa transição de uma pré-adolescência para a adolescência, onde as coisas estão estabelecendo, foi muito cruel esse período. E aí eu até dou um exemplo de uma classe que eu trabalho na rede pública. Eu tenho 3 sétimos anos. Quando começou a pandemia, eles estavam no 5º ano, Fundamental 1, no caso de Palmital, escola da prefeitura. Eles concluíram o Fundamental 1, 5º ano, e foram para a rede pública iniciar o Fundamental 2. No caso, lá na escola que eu trabalho e como nas outras. Começaram de modo remoto. Quando eles voltaram para a escola no final do ano passado de maneira presencial, mesmo que não fossem todos os alunos, eles passaram a conclusão do Fundamental 1, iniciaram o Fundamental 2 numa escola diferente, sem conhecer os colegas de classe, sem conhecer os professores, apenas de modo remoto. Então foi totalmente virtual.
Agora, né, que a gente voltou esse ano, é que eu percebo que está havendo uma acomodação, que está havendo um ambiente mais saudável quanto aos convívios, porque muitas coisas foram necessários ser trabalhados com eles, não só a questão do conteúdo da defasagem, mas em termos dos relacionamentos sociais. Então, o pior, porque o conteúdo se aprende. Se você não aprendeu aqui, lá na frente, com todas as dificuldades, é possível aprender. Eu sou professor de geografia. E hoje você tem geografia em qualquer canal, você vai ouvir, você vai ter acesso à informação. Como você disse, seu marido é professor de história. Né? Quantos canais tem que falam sobre história de uma maneira brilhante? Ensinam muito. Então, o conteúdo é possível de você retomar e aprender. Agora, relacionamento não. Porque é uma construção social fundamental a qual houve esse prejuízo. Nossa, realmente são... Você vê, né, gente? Quando a gente fala com alguém que tem vivência na área, é outros 500. A pessoa já traz visões que a gente não tem vendo de fora. Porque eu sempre falo isso. A gente vê o trabalho pronto, a gente fala, nossa, nasceu assim. Não é, gente. Não é. É um processo. Né? E a pessoa que está por dentro, ela pode falar disso muito melhor pra gente, porque ela está vivenciando, né? Eu gostaria que você falasse um pouco aqui, né, na região do Vale do Paranapanema como um todo, nós temos muitos espaços rurais, né, muita área rural, e eu queria que você falasse um pouco sobre esse impacto da pandemia como doença, né, em primeiro lugar, mas também o impacto educacional, porque tem muitos lugares que a internet nem chega, né? Mas se a gente fazer uma análise, nós tivemos uma mudança muito grande nos últimos 30 anos no que diz respeito à produção agrícola da nossa região. Então, o êxodo rural dos últimos 30 anos foi muito intenso. Então, a quantidade de pessoas que vivem na zona rural hoje é muito pequena. Então, de cada 100 pessoas que vivem nos municípios, 90 está na cidade e 10 está no sítio. Então, é um percentual pequeno. Com relação às tecnologias, os que mais sofreram não estavam na zona rural, estavam nas regiões periféricas de alta vulnerabilidade social. Então, casos de crianças que não só iam para a escola por conta da escola, mas por conta da merenda. Então, se a pessoa vai para a escola porque falta comida em casa e a merenda é a garantia de que vai ter refeição, pensar em um celular, numa internet, numa banda larga para estudar, tentar ser bastante utópico em relação à questão educacional. Então, esses grupos, os que menos têm das áreas urbanas, os que mais sofreram prejuízo. Porque aqueles que ainda vivem na zona rural, geralmente são funcionários dos proprietários. E hoje a zona rural, ela está bem servida de internet. Existe a internet está presente nas zonas rurais porque é um interesse que elas estejam. O que mudou foi que o aluno que tem o transporte garantido por lei, que a frota municipal tem a responsabilidade de buscar essa criança no sítio e deixá-la na porta da escola, não precisava mais. Né? E se a criança tinha internet, ela também tinha um equipamento. Então, os danos maiores, talvez a gente até tenha essa visão, que foi com quem mora na zona rural. Claro que pode ter acontecido também, mas não foram os mais prejudicados. Os maiores prejudicados foram os alunos dos bairros periféricos, né, de condição econômica mais vulnerável. Olha só, gente, como que é interessante, né? Olha só, você tá vendo? Às vezes a gente pensa assim, fala assim, nossa, ele tá lá no sítio, ele tá lá tá lá perto da lavoura e realmente para ele tá mais acessível do que para a criança que tá aqui, né, na cidade, que tá aqui no meio de tudo, né? Inclusive a gente viu nessa pandemia muitos relatos de crianças que precisavam utilizar o Wi-Fi de estabelecimentos para poder estudar, o que foi muito, muito triste, né? Então, não ter a escola, ela tem um impacto social, de socialização, ela tem um impacto educacional e também tem um impacto alimentar, nesse caso aí,
que também foi algo que a gente escutou muito, né? Pelo menos eu estava em São Paulo nessa época, né? Na minha cidade lá foi desenvolvido com muito custo um auxílio para essas crianças, né? Um auxílio merenda que a criança recebia para, estando em casa, é um valor simbólico, porque não dá para comprar uma merenda mensal com esse valor, né? Mas já foi alguma coisa, então infelizmente nós precisamos aí desenvolver mais políticas públicas que pensem no todo, né? Que pensem na dificuldade de outras pessoas, de outras realidades, e isso tem que ser alguma coisa que tem que ser muito trabalhada, e foi algo que a gente foi obrigado a desenvolver nessa época, né, professor? E é interessante, né? Como eu disse para você, eu também tenho experiência de trabalhar em escola particular. Não havia problema de falta de acesso aos alunos da escola particular. Então todos eles estavam conectados e todos eles tinham equipamento adequado para poder estudar. Coisa que não acontecia na rede pública. Mas era muito parecido o comportamento dos alunos em ambas as redes, tanto a privada quanto a particular. Principalmente porque os alunos tinham dificuldade de gerenciar o seu dia. Eu até tenho uma parte do livro que eu menciono isso. Porque muitos, tanto da escola pública quanto particular, o pai e a mãe saíam para trabalhar e o filho ficava sozinho em casa. E aí o filho não acordava, né? Não acordava para assumir os compromissos. E aí criava aquela ilusão de que estava em casa, era muito mais fácil se conectar para participar de uma videochamada. E aí o aluno não entrava. E o aluno estava dormindo ou estava... até menciono que estava conectado, mas estava jogando com outro colega. Então isso aconteceu muito, né? Então houve formas de contornar os compromissos com a escola em relação à parte pedagógica, né, do ensino. E é curioso que até mesmo quando a gente olha para essa situação, cria-se uma relação assim muito diferente. Imagine que nós temos uma sala de aula que tem 30 alunos. Eu, como professor, estou ali, estou vendo 30 alunos. Existem diferenças entre eles de entendimento, de gostar ou não da disciplina, de estar concentrado ou estar ensonado, mas eu estou vendo 30. Eu tenho 30 alunos diante dos meus olhos. Agora imagine que esses 30 alunos foram para uma sala virtual. E aí eu mandei um link para ter uma videochamada. Aparecem, não todos, alguns vão aparecer. Mas dificilmente você via a imagem, sempre com as câmeras fechadas e com os iconezinhos na tela do computador. Você tinha que ter fé que tinha alguém te ouvindo, porque falava-se olhando para a tela, né, para a câmera, e tipo, alguém está prestando atenção, alguém está assistindo a minha aula. Eu tenho que ter fé. É um exercício de fé. Tanto é que a capa do livro, né, ela foi fotografada pelo meu filho, e aí é justamente o ambiente o qual eu trabalhei, né? Tá numa penumbra, mas eu tô de costas olhando para a tela do computador e os iconezinhos, né, com as letras dos nomes dos supostos alunos que deveriam estar prestando atenção. Agora, se eles estavam, eu já não posso confirmar. Às vezes, se o pessoal fala alguma coisa aí, por favor, dá um salve aí, fala um oi para mim, para eu saber que tem gente me ouvindo. Então, isso também foi uma dificuldade muito relatada pelos professores também, né? Porque vocês meio que perderam o timing, né? Foi uma coisa muito difícil de você lecionar uma aula sem aquele bate-volta, né? O feedback, porque né? Normalmente você fala alguma coisa, o aluno já discorda ou ele já pergunta. Não, na aula online não. O pessoal, todo mundo aquele silêncio e você vai falando, vai ficando aquela coisa maçante, eles não querem participar, né? Ou porque estão ouvindo música com o outro fone, ou porque estão jogando, ou porque são tímidos. Aí fala, nossa, mas a sala inteira está em silêncio, eu vou parar tudo para fazer uma pergunta pro professor. Eu não vou, não vou perguntar, fique em silêncio, né? Então, foram muitas as dificuldades encontradas, né? Muitas mesmo. Aí, assim, esse livro ele é voltado para 2020, né? Não, ele usou como ano base do levantamento de dados, pesquisa, né, 2020. Então há um recorte, né,
num período histórico para que a análise fosse feita. Inclusive, eu usei um jornal de Palmital, que é o Jornal da Comarca, como uma das bases para fazer o estudo também. Porque em Palmital, né, foram centenas de pessoas contaminadas pelo vírus. De cabeça eu não vou lembrar, mas morreram cerca de 70 pessoas. E aí eu uso o jornal para fazer o registro, para contar. Inclusive é o último capítulo, para mostrar como foi especificamente a pandemia no município de Palmital. Então, nesse período de 12 meses, na realidade o jornal eu analisei 14 meses. Desde a primeira notícia até o mês de maio de 2021. Né? Peguei lá os temas que estavam diretamente ligados, usava as manchetes, fiz um glossário com as manchetes, justamente pensando nisso. Daqui 10 anos, se alguém quiser saber como foi a pandemia, como foi o trabalho, pelo menos em parte, né, do professor, do aluno, e o que aconteceu em Palmital, a gente tem uma fonte histórica de pesquisa. Então, acho que isso é importante. Então, aqui eu falei 2020, gente, porque aqui tem, né, o nome do livro e as vivências dos professores e dos alunos em 2020. Por isso que eu citei isso, né, de ser 2020, mas a gente sabe que as aulas presenciais retornaram em 2021, né? 2020, pelo menos lá em São Paulo, não teve. A partir de março de 2020 surgiram as primeiras notícias, né? No dia 18 já houve uma movimentação seguida de um decreto falando do caso do estado de São Paulo, né? Um decreto do governador suspendendo as aulas. Né? Naquele momento foi assim um vácuo de informação, porque suspendeu as aulas como? Então, algumas escolas anteciparam o recesso, férias, para que pudesse pensar numa alternativa e depois os professores pudessem estar exercendo algum planejamento de como ministrar essas aulas de maneira remota. Né? A rede pública sofreu mais, por causa da sua complexidade. As escolas particulares, elas conseguiram se adaptar de uma forma mais simples porque elas têm uma autonomia. Elas são, né, únicas no caso, não fazem parte de uma rede. Mas as prefeituras também tiveram mais facilidade, mas no estado foi mais complicado. Porque como vai trabalhar? Então houve esse período. Aí o ano todo de 2020, todos isolados, sem que houvesse o retorno presencial. E a partir de 2021, né, a partir do momento que as vacinas começaram a fazer parte, né, que as pessoas tiveram acesso à imunização pela vacina, já começou a haver uma flexibilidade, um retorno escalonado, salas com atendimento parcial de alunos, né, fazia lá uma lista para ver quem vai frequentar a aula presencial nos dias de hoje, dando preferência àqueles que não tinham equipamento, que não tinham condições de estar acompanhando as aulas em casa. Então houve um retorno gradativo. E agora, no começo do ano, né, 2022, já retornou com 100% presencial, com os alunos totalmente em casa. Então já foi um período de 1 ano e meio muito complicado. Né? Do ponto de vista histórico, nunca houve uma situação como essa. Né? Acho que nem o mundo, nem o Brasil vivenciou uma situação tão complexa como essa. E eu sempre falo também que acho que uma das poucas coisas que deixavam a gente um pouquinho mais tranquilo é que não era só aqui, né? Então, em todo lugar que você conversava com alguém, as pessoas estavam isoladas, as pessoas estavam sem aula, as pessoas estavam prejudicadas de alguma forma, né? E sempre deixando muito claro que foi muito necessário o que a gente fez. Parar foi necessário, porque na escola é um ambiente onde, se não houver o devido cuidado, a devida atenção, a Covid se espalha, se alastra muito rapidamente, né? Porque nós temos um ambiente que ele concentra num espaço de 30, dependendo do tamanho da escola, né, 30 metros quadrados, né, um pouco mais, uma quantidade muito grande de pessoas, né, de alunos. Esses alunos vêm de lugares diferentes, cada um da sua residência, do seu bairro. E aluno é aluno, eles ficam juntos, eles compartilham pirulito, né? Eles tiram a máscara, usam a máscara do outro. É só para a gente perceber a questão das creches, das pré-escola, que a criança chega em casa com a chupeta do coleguinha,
né? É uma coisa recorrente isso, né? Assim, no começo vocês estão muito perto, dá o distanciamento aí, ó, vamos intercalar as carteiras, falando com alunos de 13, 14 anos. Tá, aí você virava da sala de aula, voltava tudo. Aí tinha a sala de aula que eu entrava, na hora que eu colocava o pé na sala de aula, eles colocavam máscara. Aí eu falei assim, mas espera um pouquinho, o vírus sou eu? Quem está com vírus aqui sou eu? Porque eu não estava, vocês estavam sem máscara. Eu coloquei o pé na porta, todo mundo colocou máscara, mas a questão é que eu cobrava o uso, né, no ambiente de sala de aula. Mas quando não tinha um responsável dizendo, ó, você lavou a mão, você usou álcool em gel, você está usando máscara, eles ficavam à vontade, tipo. Então, infelizmente, faz parte do perfil dos adolescentes, dos jovens. E concentrá-los é muito perigoso, porque acaba tendo uma possibilidade de contaminação, de alastrar, como se fosse um fogo no canavial, né? Porque aí ele é muito rápido, né? O contágio é muito acelerado. Se a gente pensar bem, no final de 2019, o vírus foi detectado na China. Em março já estava no Brasil causando danos e mortes. A milhares de quilômetros de distância. Não foi como a gripe espanhola que demorou muitos meses para chegar até o Brasil, né? Até mesmo por conta das limitações dos meios de transporte da época. Não era tão acelerado como é hoje. Então tudo isso, né, a tecnologia que proporciona grandes inovações, grandes facilidades na vida das pessoas, ela também é que vai difundir tanto coisas boas quanto coisas más, né? Que no caso foi o vírus. Acho que eu não sei se você fala sobre isso no seu livro, mas eu gostaria que você falasse pra gente, porque assim, trazer você aqui, pra mim, tem um significado muito grande, porque eu sou uma pessoa que a profissão que eu mais respeito na minha vida é professor, né? É uma profissão assim que todo mundo que abre mão da sua paciência, abre mão da sua saúde mental, porque ser professor é basicamente isso, é abrir mão da saúde mental, é abrir mão da sua tranquilidade em prol da educação de outras pessoas, né? Isso para mim é uma atitude muito louvável e é uma das profissões que eu mais admiro, né? Como que foi esse impacto após a volta do ano letivo, que pelo menos pelo que eu fiquei sabendo, eu não sei em palpitar como foi, mas eu ouvi muitos casos de professores que infelizmente faleceram devido ao Covid, porque não tinham o suporte necessário, porque as aulas voltaram muito em cima da hora, né? Não era aquele momento ainda, os alunos têm a dificuldade em usar máscara, em fazer o distanciamento, muitas mães, muitas famílias, mães que eu falo assim, né, gente, os responsáveis aí, enviam a criança mesmo doente, não houve teste suficiente para testar se estava todo mundo bem, porque tinha que ter testagem em massa sempre, né, e isso não ocorreu. Minha filha, por exemplo, né, isso a gente estava em São Paulo, mas ela não fez um exame de Covid sequer para poder voltar para a escola, não houve essa disponibilidade. Então, como que foi esse impacto da pandemia pós retorno das aulas do ano letivo aí presencial para a vida e a saúde dos professores? Então, não só dos professores, né? A quantidade de pessoas que foram contaminadas foi muito grande, né? No livro tem até o registro dos boletins que a saúde oferecia semanalmente, dizendo quantas pessoas que estavam em observação, quantas pessoas tinham sido contaminadas, qual era o número de óbitos. Então isso era feito semanalmente pela Secretaria da Saúde de Palmital, mas acontecia isso aqui em Assis, em Cândido Mota também. Quando nós retornamos, mesmo de maneira parcial, às vezes até com ensino híbrido, eu cheguei a trabalhar para um grupo de alunos que estavam dentro da sala de aula e ao mesmo tempo transmitindo a aula para quem estava de modo remoto nos seus lares. Eu fiz isso várias vezes, por alguns meses foi feito isso. E nesses ambientes, a gente conversava com pessoas que perderam entes queridos pela Covid. Alunos que teve pai, mãe, avós que faleceram. Alguns que tiveram o teste positivado, mas felizmente não veio a óbito, não houve um dano maior.
Mas todos tinham um exemplo na família que passaram por isso. Antes da vacina, a minha mãe, que já é bem de idade, a minha mãe tem 85 anos, ela foi infectada pelo vírus. Ficou internada, né? Não precisou ser entubada, mas foi um caso que eu posso contar de um registro de um período crítico, que ela foi infectada pelo vírus e, assim, quando a gente viu o estado dela, não era animador. E, obviamente, que você pensa o pior. Imagine você, crianças, convivendo com, não só com o vírus, mas com perdas nas suas famílias. O que você fala para uma pessoa como essa? Como você vai relacionar? Como que você vai dizer para quem está vivendo uma história dessa que é importante você estudar geografia? Sendo que as situações, sendo que o emocional está em outro lugar. Houve morte de professoras, né? Não colegas minhas, né? que faziam parte do meu grupo de trabalho, mas no município, professoras que morreram. Tá? Aqui provavelmente também, embora eu não conheça, deva ter casos de profissionais da educação que vieram a óbito por conta disso. Então, quer dizer, colegas que talvez não podiam nem ir no velório, nem podiam ir ao cemitério para fazer o sepultamento dos seus familiares, dos seus amigos e tudo mais. Né? E aí a gente olha o outro lado das vivências. Como que é importante quando você tem alguém, um amigo, que está passando por uma situação de perder alguém, e você ir até o velório e poder dar um abraço na pessoa, né? Até isso foi tirado das pessoas na pandemia, a maneira de você se aproximar delas e abraçá-las e dizer assim, olha, é muito triste que você está vivendo, mas eu estou aqui do seu lado, né? Eu estou aqui para, se você precisar de alguma coisa, pode pedir que eu estou aqui para te ajudar. Nem isso foi possível fazer. Então, pessoas que ficaram isoladas por uma necessidade de seus entes queridos não poder visitar, evitar o convívio com pessoas que fazem parte do grupo familiar, mas que moram em lugares diferentes. Né? Eu tenho uma amiga muito querida que eu fiquei 1 ano e meio sem visitá-la por conta justamente da necessidade de isolamento. É que para quem é adulto, acaba sentindo isso de uma forma muito maior, né, do que um adolescente. Porque o adolescente ele tem uma vivência diferenciada, até mesmo pela idade. Mas os adultos tiveram que administrar isso. E isso fez parte, muitas vezes, do núcleo familiar ou de pessoas muito próximas. Eu tive vários alunos que perderam o pai ou a mãe por conta da Covid. Não foi fácil, né, gente? Não foi fácil. Agora estamos em 2022. Temos vacina, então, por favor, você que está ouvindo a gente em casa aí, se vacine, mantenha a sua carteirinha atualizada. É idoso, já foi liberada a 4ª dose, corre pro posto, vai tomar. Tem criança em casa que não foi vacinada ainda, tome, porque vacina é proteção. A nossa comunidade precisa, pessoal. Deto, me fala uma coisa, quem quiser adquirir um livro desse, como que faz? Pode mandar um zap, pode, né, entrar pelas redes sociais, mandar uma mensagem que estamos à disposição. Quais são as suas redes? Tem todas, né? Mas acho que o mais fácil é pelo Instagram hoje, né? Que é bem simples, é @Professor Deto, tudo junto. Professor Deto com 2 T's? Com 2 T's. Aí, ó, bem simples. Importante colocar isso também. Se quiser colocar o telefone também para mandar um WhatsApp, sem problema. Pode falar seu número aí. 18 99708 4468. Repete. 99708 4468. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com o Deto. Deto, você quer deixar um recadinho pro pessoal aí? Quer dar uma última palavrinha, mandar um abraço pros seus alunos? Não, claro, com certeza. Quero agradecer primeiramente, né, você, Karine, pelo convite. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de receber, né, esse convite para participar desse programa na manhã de sábado. Quero agradecer a difusora, né, por abrir seus microfones para a gente poder falar. Um grande abraço para os meus alunos, caso alguém esteja assistindo ao vivo aqui, para os alunos do Adalgisa, da ETEC de Palmital, do IP aqui de Assis. Um grande abraço a vocês, tá? E quem quiser ter acesso ao livro, está disponível, nós temos de pronta entrega
O custo, eu vou até falar o valor, Pode porque falar. Vai ficar até mais fácil. Custa R$20 o exemplar. Gente, valor tá? simbólico, gente. Né? É bem... Porque É para as pessoas terem acesso mesmo. é o conhecimento, né? O conhecimento e, gente, tem custo, tá? Então, vou deixar aqui, né, o convite. Você, investidor, quer investir aí, invista neste livro, gente, aqui, ó, para distribuir para os alunos da sua região, né? Você, empreendedor de Palmital, que quer fazer um investimento bacana aí, ó, gente, compra já que tá R$20 para distribuir, para a gente compartilhar esse conhecimento, porque o trabalho do escritor também tem o seu valor, então não dá para distribuir gratuitamente. A gente gostaria, né, gente? Eu, se fosse muito, o dia que eu ganhar na loteria, você pode ter certeza que eu vou comprar desse livro aqui, eu vou distribuir para todo mundo, quando eu ganhar na loteria, viu, gente? Falta um pouco ainda. Mas enfim, pessoal, foi uma entrevista maravilhosa que eu trouxe para vocês aqui hoje, né? Nosso programa aqui, ele é voltado para o artesanato, ele é voltado para o pequeno empreendedor, ele é voltado também para quem faz, para quem cria, né? Para quem faz arte aí, para quem faz obras aí que vão ficar na história, né? Ainda vão procurar muitos registros de como foi a relação educacional do Brasil com a pandemia, e o Deto tá aqui para trazer essas informações pra gente baseada em fatos, não em achismos. Isso também é muito importante, né, gente? A gente sempre se basear quando a gente fala, quando a gente cria um material, um conteúdo tão responsável quanto esse, é a gente trazer fatos e não opiniões, né? Então a gente trabalhar aí com a realidade, com o que acontece mesmo. Então, gente, esse foi o nosso programa de hoje. Eu agradeço a cada um de vocês que ficou aí ligadinho na nossa programação.